Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor para mais uma vez celebrarmos a bênção da vida, da salvação que temos em Cristo Jesus. Nós vamos ficar em pé e vamos ler Salmo 128, versículo 3. Diz a Bíblia: a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Estamos trazendo à memória ainda este assunto que por semanas estamos aqui tratando, que é sobre a nossa família, mas não numa visão restrita, não com a visão simplória de marido, mulher e filhos, mas numa visão mais larga, em todos os direcionamentos, em todas as suas nuances, naquilo que efetivamente traz bênção para a nossa família, o prejuízo para a nossa família, a maneira como conduzimos ou como nos comportamos, a maneira como desenvolvemos, exercitamos a condição de pai, de mãe, e por outro lado, a maneira como correspondemos como filho, como filha. Isso é fundamental na nossa vida. Não é algo tão simples de se falar, de se tratar. Por vezes falamos numa palestra de casais, 2 noites ou 3 noites, mas eu estou numa palestra aqui quase 6 meses, toda semana. De maneira que é algo muito mais profundo, abrangente do que podemos imaginar. Porque para que isto seja uma realidade em nossa vida, a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Para que isto seja real, seja de fato uma verdade, não como o texto seja ou não verdade, mas para que isso seja verdade e como aplicação prática em nossa vida, porque toda a palavra de Deus é verdadeira, mas ela precisa ser verdade em nós, para que produza o resultado que se espera, como consequência de ações, de atitudes, de caminhos, de pensamentos, de ideias, de planos, de projetos. Isto aqui é para mim, é para você, tanto aqueles que são casados, como aqueles que estão em processo para casamento, como aqueles que ainda são muito jovens e que um dia irão casar. Tem nisto uma verdade que precisa ser aplicada à sua vida, para que, como betume em todas as brechas, não permita que o seu barco afunde no meio do caminho. Então, a bênção de Deus é para a família.
A bênção do Senhor é para os pais, é para os filhos, mas isso implica em nossa vida muito mais do que sentimentos e emoções. Não existe amor que seja verdadeiro amor que não tenha responsabilidade e compromisso. Então, a palavra que se diz hoje, eu te amo, pode ser uma palavra com um significado profundo, ou pode ser uma afirmação com significado vazio. É preciso que haja em nós essa compreensão de que o amor de Deus, revelado em nós para nos abençoar, implica, por nosso lado, uma conduta e um comportamento condizente com este amor. Policarpo, já velho, foi induzido a negar a Jesus. E ele disse: como posso negar aquele que durante toda a minha vida só me fez bem? Às vezes tem gente que quebra amores, amizades por tão pouco. Porque são amores baratos, são amizades rasas. Mas quando o amor é alicerçado no amor de Deus, não é apenas um sentimento, é alguém que olhou para o outro e disse e decidiu: eu vou amar você apesar de você. Porque enquanto namora, o eu te amo é muito fácil. Não tem o cotidiano, não tem as noites, os dias, as manhãs, as tardes. Não tem os invernos, os verões, os outonos, as primaveras. Então o eu te amo fica naquela quase a base do sentimento, do cabelo penteado, do cheiro do perfume, do buquê de rosa no dia dos namorados, ou do perfume para o rapaz, ou uma lembrança para a jovem. Isso é o princípio das coisas. Mas se tudo isso não tiver alicerçado em base sólida e segura, de fato serão apenas sentimentos. Se a casa não estiver alicerçada na rocha, quando vier a primeira chuva, quando a água vier à base da casa pela primeira vez, se não houver decisão, comprometimento, responsabilidade, vai dizer: o amor acabou. Porque não existiu decisão de amar. Existiu apenas o sentimento de amar. Você já imaginou se Deus nos tratasse apenas por um sentimento? A cada instante que a gente fizesse, pensasse, dissesse, imaginasse, ou deixasse de fazer qualquer coisa que entristecesse o Senhor, e Ele olhasse para mim e dissesse: eu não amo mais você não, quem escaparia? A Bíblia diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É grande por quê? Porque é baseada em fundamentos sólidos. Foi construída esta salvação
em fundamentos seguros, em bases seguras. Quando Deus contratou a salvação para o homem, não teve cláusula de arrependimento no contrato. Pode até alguém sair do caminho, sair da direção e perder o norte e perder a salvação. Mas o compromisso de Deus salvar o homem está de pé. A Bíblia diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora o homem pode fugir da presença de Deus. E é com base nisto que estamos conversando, família. Porque eu não posso ser um bom marido se eu não for um bom crente. Não tem como. Você não pode ser uma boa esposa se não tiver em sua vida os princípios bíblicos. E olhe que dentro desse texto, talvez uma semana mais para frente, eu vou tratar sobre feminismo. A sua origem, seus pensadores ou suas pensadoras, os seus fundamentos, por que surgiu isso, a quem interessa isso, o prejuízo que tem causado isto, porque foge padrões bíblicos. Então, quando olhamos para a família de maneira geral, é preciso que se entenda que há um princípio de moralidade na família. Como assim, pastor? A Bíblia diz na carta aos Hebreus: bem-aventurado o leito sem mácula. Se a Bíblia diz bem-aventurado um leito sem mácula, é porque existe um princípio de moralidade nesse leito, neste casamento. Ou seja, não há pecado na mesma carne. Adão olhou para a mulher e disse: esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Não vamos comentar sobre isso, porque senão é outro comentário. Mas vamos nos ater aqui ainda. Isso significa que o casamento, a família, institui um princípio de moralidade. Um padrão de conduta com princípios bíblicos, onde se um rapaz vier e desonrar uma moça, o pai desta moça ficará tão irado que, se não tiver equilíbrio, pode tomar medidas muito graves. Sim ou não? Por quê? Porque fugiu de princípios bíblicos, princípios de moralidade. Agora, se esse rapaz chega, fala com o pai desta jovem, trata a família com respeito, trata a jovem com respeito, olhe,
este pai vai fazer até festa para entregar a sua filha àquele rapaz. Porque se considerou um princípio de moralidade. Quando faz errado, é capaz de ter briga, confusão. Mas quando faz certo, tem festa, tem bolo, tem gente que mata peru no interior, mata galinha. Casamento de interior é diferente daqui, né? Aqui é um pedacinho de bolo. Quem tem problema de diabetes não pode ir para casamento. É refrigerante, é o suco doce, com açúcar que quando bebe corta a perna. Mas lá no interior, quando diz assim, vai ter um casamento, a família já vai preparando, pega uma ninhada de pinto, daqui a 6 meses é o casamento de fulano, esses 10 pintos aqui vão virar galo, galinha, pega logo um peru, começa a entupir ele de goela abaixo de comida, que ele... Tem gente que não sabe o que é isso. E engorda o peru para a festa. Pega uma ovelha, um carneiro, e começa a tratar dele para matar, para fazer a festa. É assim. E aí é panelada, é feijão, é tudo. Interior é assim. Mas faz isso por quê? Porque há um princípio de moralidade. Faz festa. E esse princípio de moralidade vai redundar numa consequência, num destino. Se eu ajo bem, o final será bom. Se eu ajo mal, o final será ruim. Então, não há como separar a nossa vida pessoal da nossa fé. Não há como. Digamos que o homem é casado, mas anda na rua, não pode ver uma mulher, sai acompanhando com a vista, só olhando para trás. Não é uma conduta moral cristã. Da mesma forma, a mulher. E olhe que hoje já se percebe ocasiões em que há homens que deixam as mulheres para viverem com homens. E há casos de mulheres que deixam maridos para viverem com mulheres. Porque este é o mundo no qual nós estamos inseridos. E acontece que nós estamos na casa de Deus, em regiões celestiais, mas o fato de nós estarmos aqui não implica que eu estou apto para entrar lá. E aí é onde chega esse princípio para equilíbrio da família. Quantas famílias têm sofrido com estas coisas? É evidente que a questão moral está vinculada ao juízo de Deus.
Porque a questão moral implica numa questão crucial que é santificação. Quando você escuta a palavra santificação, é impossível você não lembrar de padrões éticos e morais. Não tem como. Para que eu olhe para a minha mulher como videira frutífera no interior da minha casa, e olhe para os meus filhos como plantas de oliveira ao redor da minha mesa, como pai, como marido, como homem, eu preciso ter a consciência desta verdade. Porque se eu não tiver essa consciência, não vai ter terapia de casal que resolva. Não resolve. Porque muitas vezes, antes do problema ser uma questão psicológica, é uma questão espiritual. Evidentemente que pode existir problemas psicológicos, pessoas que têm dificuldades de relacionamento. Mas a Bíblia diz que nem o louco errará o caminho. Mesmo que a pessoa tenha alguma dificuldade emocional, mas se ela se entrega ao Senhor e busca ajuda, até neste caso, pode dizer: será como a videira frutífera ao redor no interior da tua casa, e filho como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Você sabe qual é o problema do homem? Quando eu digo do homem, é da pessoa humana. Não estou aqui distinguindo. O problema da pessoa humana é não reconhecer a sua fraqueza. É não reconhecer em si a sua limitação. Isso é grave. Porque tem pessoas que vivem sobre a terra como se fossem acima de qualquer suspeita. Como se não tivesse problema nenhum. É um fato que cada um de nós carregamos conosco uma carga de informações, de tensões, de vivências que ficaram impregnadas na nossa vida, que podem mexer com o nosso eu a ponto de interferir o meu relacionamento com a outra pessoa que eu amo. E de repente trato mal esta pessoa, às vezes sem nem perceber, por conta de algo que está em mim que eu não entendo. O que me leva a tratar mal minha esposa, o que me leva a tratar mal meus filhos, o que pode me levar a fazer isso é quando eu estou mal comigo mesmo. Porque se eu não estiver bem, as pessoas que estiverem ao meu redor vão sofrer o meu azedo, a minha bilis, o fel da galinha. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. Mas se meu coração não está bem, vai falar o quê? Então, em primeiro lugar, é preciso que a gente
se perceba. Veja que pergunta interessante o profeta fez àquela mulher. Ele não estudou psicologia, né? Não tinha curso de psicologia naquela época, né? Aqui o pastor Edi, que é psicólogo. Outras pessoas aqui que devem ter formação na área. Naquele tempo não tinha psicologia, o estudo da mente. Não tinha. Mas veja o discernimento de Deus. Porque Deus é, por eminência, psicólogo. Deus compreende a mente na sua plenitude, porque Ele quem fez. Ele quem criou os neurônios. Aquilo que se chama as sinapses, que é o choque de um neurônio para o outro, assim, olha, que quando fica prejudicado, causa Alzheimer. E a pessoa perde a memória, porque aqueles choquezinhos que tem entre os neurônios, eles se cortam, se partem, e a pessoa perde a memória. Mas o profeta, por uma visão de Deus, porque Deus é a fonte do conhecimento, o profeta faz perguntas interessantes. E a primeira pergunta que ele faz à mulher é: vais bem contigo? Isso é pergunta de psiquiatra, de psicanalista, de psicólogo, não é? Porque a tendência natural, quando você vai falar com uma pessoa, o natural é você dizer assim: como vai? Como vai seu marido? Como vai seu filho? Ou no máximo, como vai você? Mas a pergunta não foi como vai você. Foi essa a pergunta? Não, a pergunta não foi como é que você vai. A pergunta foi assim: vais bem contigo? Não é como vai você, é diferente. Como você vai? Estou bem. Sim, você está bem. Agora, você está bem com você? Você está bem com o seu marido? Você está bem com o seu filho? Olhe como abre o leque agora. Então, meus irmãos, não adianta eu ser crente, ser pai, ser marido, ser tudo e não estiver bem comigo mesmo. Não estiver resolvido comigo. Tem um hino que a gente canta. Olhe, se eu não ir mais à frente, para mim isso aqui já basta. Mas entenda. Tem um hino que diz: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Isso nem todo mundo pode cantar. Porque tem gente que canta isso da boca para fora. É só conversa fiada. O que nós precisamos ser verdadeiros, em essência, em primeiro lugar, é conosco. Eu preciso ser verdadeiro comigo. Porque se eu não for verdadeiro comigo, eu não vou conseguir ser verdadeiro com ninguém. Vai ser
um espantalho, uma máscara. E perceba que pessoas que têm dificuldade de viverem bem consigo mesmas tendem a pensar ou a imaginar que as outras pessoas são como elas. E aí começa a dificuldade maior, porque vem a formação do juízo de valor. Eu sou assim, então eu acho que ela é assim, ele é assim. E veja aí. Agora imagine duas pessoas mal resolvidas com elas mesmas, vivendo juntas. Vai ser um ambiente de autodestruição, porque ninguém confia em ninguém. Ninguém sabe se comportar com ninguém. Ninguém encara ninguém com a cara aberta. Conforme a Bíblia diz, com o rosto descoberto. Aí o Gênesis vai dizer assim: e ambos estavam nus, e não se envergonhavam. Esse nu aqui não é apenas uma aplicação física. É um nu emocional, é um nu de relacionamento, é um nu onde não tem segredo. Eu posso te ver e tu pode me ver. Eu te conheço e tu me conheces. Eu sei quem tu és e tu sabe quem eu sou. Isso é o nu. E eu quando te vejo nua e o outro quando vejo o outro nu, sabe de cada falha, de cada defeito. Porque todo mundo vestido, todo mundo está bem. Mas se despir, vai aparecer um sinal, vai aparecer uma unha encravada, vai aparecer uma unha torta. Pode aparecer um sinal de carne, sim ou não? Eu estou falando do ponto de vista físico. Do ponto de vista de relacionamento é a mesma coisa. Nós precisamos ter a confiança de nos desnudarmos diante da outra pessoa. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Ter a capacidade de sentar. Às vezes em reunião até de obreiro eu digo, os irmãos estão aqui são testemunhas, eu digo assim, minha natureza é ruim. É assim ou não? Eu digo, minha natureza é ruim. Mas quando eu estou dizendo isso, eu estou querendo me desnudar. Eu estou querendo dizer que eu sou humano. Eu estou querendo dizer que ninguém tem a expectativa de super-homem. Eu estou querendo dizer que eu sou de carne e osso. Eu estou dizendo que eu dependo da bondade e da misericórdia de Deus e dos meus companheiros que estão me ajudando. Olha, eu sou assim, olha, se por acaso tiver o dia que eu agir assim, eu já disse a vocês, eu já avisei que minha natureza era ruim. Ninguém vai se surpreender com isso. Agora, quando isso acontece de maneira espontânea, dentro de um relacionamento, você não vai dizer assim, você me enganou. Não. O problema é que as pessoas se encastelam, se trancam, se privam de falar as coisas e vivem somente de recado. Ô fulano, vai pedir dinheiro ao teu pai ali para comprar pão? Ô pai, mãe mandou pedir o dinheiro de comprar o pão. Diga a ela que eu não tenho aqui agora não. Ô mãe, pai disse que não tem. Os dois ouvindo a conversa. E o menino para lá e para cá. E se não for?
Me diga se tem fundamento uma coisa dessa. Que ambiente é esse que se criou para viver? Ninguém sobrevive emocionalmente a isto. Agora eu quero sair de um ambiente desse e chegar no culto. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se Jesus te deixar nu diante do povo, como fica a história? É disso que eu estou falando. Eu estou falando da nossa humanidade, da nossa necessidade de compreensão que dependemos de Deus para tudo, até para conviver um com o outro. Se Deus não estiver no meio, fazendo a cola, não tem super bonde do mundo que segure. Porque o que me une a Iraci é o amor de Deus derramado no meu coração. E quando o amor de Deus é derramado no coração da gente, a gente fica meio assim, meio cego. Porque a pessoa olha para outra e diz: você é linda. Você é lindo. E quem está de longe fica dizendo assim: meu Deus, o que foi que aquele rapaz viu naquela moça? O que foi que aquela moça viu naquele rapaz? Ela precisa ir urgentemente ao oftalmologista. Mas o que é isso? Uma palavrinha que se chama amor. É? E ainda sai cantando o hino: já achei uma flor gloriosa. Compreenda isto, jovem, solteiro que está aqui, compreenda isso. De maneira que a coisa é muito mais distante do que a gente pode imaginar. Depois dessa introdução, que já acabou o tempo, voltemos aqui para o assunto que nos traz a questão prática que a Bíblia nos coloca. Porque há um princípio de moralidade, um princípio de comportamento, de ética no relacionamento. Eu, quando vou fazer um casamento, eu faço questão de comprometer o rapaz e a moça. Mas eles saem do casamento ferrados. Quando eu digo ferrado, não é arruinado. Ferrado é com ferro quente. Porque eu digo assim: olhe, você trate esta moça como um dia você vai querer que alguém trate a sua própria filha. Eu acho que quando eu digo isso, ele cai na real. E é capaz de desistir. Eu olho para a moça e digo para ela: olhe, você trata esse rapaz como você vai querer que alguém trate amanhã o seu próprio filho. Porque aquele pai e aquela mãe criaram essa menina e não dariam a você por nada na vida, rapaz, mas estão hoje fazendo festa para lhe dar de graça.
E da mesma forma o rapaz, os pais do rapaz. Mas tem gente que não pensa. Tem gente que não tem juízo. Eu reconheço que tem pessoas que não nasceram para casar. Não deveriam casar. Deveriam primeiro criar juízo para casar. Deveriam primeiro virar gente para casar. Porque não tem estrutura emocional para casar. Pensa que vai casar para namorar. Meu filho, depois que você casa, você descobre que é o que menos você vai fazer. Há tanta coisa mais importante do que isso, até porque isso um dia pode acabar. Mas o casamento não acaba, porque o casamento não é isto. E você só vai descobrir quando chegar o seu tempo. Enquanto você estiver aí na internet, na novela, nessas porcarias aí, a sua cabeça está idiotizada. Mas quando você começar a perceber a realidade da vida, você vai perceber que a vida não é somente isso. A vida é um abraço, é um cheiro, é pegar na mão, é andar junto, é ir no mercado fazer uma feira, é ir no shopping, tomar um sorvete. A vida é isso. E as demais coisas são acrescentadas. Então, a maneira como eu sou está ligado ao meu destino. Fique certo. A maneira como você se comporta vai determinar o seu final. Acabou. Não tenha dúvida disso. Não tem como eu plantar milho e colher feijão. Eu vou plantar aquilo que eu colher. Agora eu vou plantar e vou cuidar da planta. Porque tem gente que planta, mas não cuida da planta. Eu vou plantar e vou limpar o mato que cresce todo dia, sim ou não? Não adianta plantar um jardim e deixar para lá, não. Casamento é um jardim que você planta. Agora, quem planta jardim, cuida de jardim. Se você quer ter a sua esposa ao redor como planta de oliveira, cuide dela. Cuide dela. E tem uma coisa, mulher custa caro. Se você quer casar, estude, viu? E trabalhe. Porque mulher não é de graça, não. Você quer mulher bonita? Cuide da sua mulher. Invista nela. Agora, se porventura não cuidar da esposa, aí vai na rua, acha aquela mais bonita, vai cuidar da tua. Pode existir mulher sendo maltratada, que se tivesse um marido que cuidasse, era uma rainha, era uma princesa, era uma miss, mas o marido não cuida. E você sabe o que é que deixa uma mulher bonita? Você sabe o que é que deixa uma mulher bonita? Felicidade. Alegria. Olhe, a alegria faz bem à pele, faz bem aos olhos. Os olhos brilham. A alegria faz bem ao cabelo.
Olha, felicidade faz sorrir. É assim ou não é? E a Bíblia diz que um coração alegre, a formoseia. Olhe, até uma pessoa bonita, triste, fica feia. É assim ou não? Mas um coração alegre, se está alegre aqui, sorriso abre portas. Abre ou não abre? Quero parabenizar o pessoal aí da recepção. É ou não é? Vocês entram aí agora, tem as irmãs lá com aquele sorriso, os irmãos. Não é assim? É assim ou não? Ah, Jesus. Então cada um de nós seremos julgados conforme as nossas atitudes. Vamos ler a Bíblia aqui. Romanos 2, 1 a 7. Ah, eu falei isso aqui da outra vez, não foi? Falei, deixa aí só como referência. E concluindo com Gálatas 6, 7 e 8, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tem gente que vê isso aqui, pensa que semear no Espírito é só orar. Ei, olha para mim aqui. Não, o que semeia da carne ceifará a corrupção. Ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ah, eu vou virar um monge. Eu vou colocar um negócio assim para não olhar nem para os lados. Não, não é isso não. Eu não vou nem olhar para a minha própria esposa para não ficar na carne. Isso existe? Não. Nós temos pessoas aqui que são de menor idade, no entanto, já sabem de tantas coisas. Mais uma vez chegou uma pessoa para mim e disse: pastor, fulano é muito carnal. Eu quase que dizia para ela: dê glória a Deus. Porque tem gente sofrendo porque não tem uma pessoa assim. É? Confunde o que é ser espiritual com isso. Ah, eu sou muito crente. Aí Paulo diz assim: olha, vem cá, presta atenção. Vem cá, menino, presta atenção. Se você for orar, tal, primeiro você combine. Porque o outro, se quiser alguma coisa, não combinou, não vale. Ah, é o demônio. Não, é a natureza que Deus deu a homem e a mulher. E tem muita gente santa, entre aspas, destruindo o casamento dos outros por aí, com essa conversa fiada. Porque a Bíblia é quem diz. Não vai ser gentinha de eu vou pela palavra. Aqui, está escrito aqui. Não me venha com crendice, com inovação, com criação, com dogma humano, não. É a Bíblia quem diz. Quando se separar, por pouco tempo, para que o diabo não encontre o quê? Ocasião contra vós. Isso é o que a Bíblia diz.
Então, tem gente que nem ou é 8 ou é 80. Tudo na nossa vida é com ordem e decência. Agora, semear no Espírito implica, perceba isso, semear no Espírito implica em eu tratar bem minha mulher e minha família. Isso é semear no Espírito. Semear no Espírito não é fazer jejum e oração somente, não. Entenda isso. Ah, eu vou semear no Espírito, mulher. Não é na carne, não. Sai para lá, carne. Vai para lá, terra. Aí Deus olha assim, mas você é um camarada muito besta. Eu dou uma mulher para ele. Eu acho que Deus olha assim. Porque a Bíblia quem diz? Quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou para que pudessem se completar. Para viverem em paz, em harmonia, em todos os aspectos da vida. E a minha vida com a minha esposa não impede a minha santidade. O que impede a minha santidade é olhar para a mulher do outro. Aí eu vou para o inferno. Eu tenho muito cuidado com gente muito santa. Olhe, eu boto o pé lá atrás. Porque não é uma santidade bíblica. É uma santidade farisaica. É uma santidade que não leva a Deus, leva ao erro. Então, semear no Espírito significa eu tratar bem a minha mulher e a mulher tratar bem a mim. Eu estou semeando no Espírito. Ah, eu vou fazer 10 dias de oração e jejum porque eu quero semear no meu Espírito. Sim, faça. Agora combine. Porque pensar diferente disso é você imaginar que na volta de Jesus, um casal cristão que estiver na sua intimidade não vai para o céu. Ora, que contradição seria essa? Se formos olhar, fazendo uma analogia assim, eu acho que Jesus diz assim, tu estava pensando que isso aí era alegria, a alegria tu vai ter aqui, vem cá. Nós precisamos ser bíblicos, práticos em nossa caminhada, em nossa jornada, não encher a nossa cabeça com tanta coisa que vem de fora para nos trazer engodo, engano. Vamos viver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Viver no Espírito é tratar bem um ao outro. Não é em nome da minha espiritualidade eu rejeitar o outro. Não, isso aí não, isso não é ser espiritual não. Aí eu para ser espiritual vou rejeitar minha mulher. Não, fica aí, terra. Eu estou no óleo, no azeite. Isso não é ser espiritual não, irmão. Isso é hipocrisia. Isso é engano. Deveria ter lido antes. Quando Paulo disse, é melhor não casar.
Porque se for para ser espiritual, para transformar a vida da mulher ou do homem num ambiente aterrador, cometeu um crime diante de Deus. Porque quem se compromete com outro diante do altar, se compromete para cumprir todos os princípios de um casamento. Todos. E ninguém é obrigado a isso. Agora induz a mulher ao erro, induz o homem ao erro e depois deixa o camarada no sofrimento como se fosse um objeto. Não. Não é assim que a Bíblia ensina. E muitas vezes essa falta de maturidade que realça os problemas da vida. Como resolver agora? Agora é cair em si. Voltar atrás, marcha ré. Faz 32 anos que eu casei e vou voltar. 32 anos atrás. Como foi mesmo aquele negócio? Como era mesmo aquele negócio lá? Casamento, sim, como é? Vamos fazer o seguinte, faz 32 anos, vamos começar de novo hoje, diferente. Vamos começar diferente hoje. A gente se perdeu no caminho. Vamos dar, como diz o Matuto, vamos dar um ré para trás aqui. E vamos lá na vereda que a gente se perdeu. Vamos voltar para o caminho e recomeçar direito. Recomeçar direito. Mas às vezes é melhor ficar colocando a culpa um no outro, dizendo que o outro não presta. Talvez na possibilidade até de arrumar outra ou de arrumar outro. E Deus assistindo a peça. E Ele sabe o resultado do espetáculo qual é. É bom ser crente. Agora é bom ser crente com entendimento. Ser crente com entendimento. E viver e desfrutar da vida que Deus concedeu a cada um de nós. Amém, irmãos? Porque isto foi o que o Senhor fez para nós. Nos deu o privilégio de podermos casar, ter família, ver filhos, ver netos, bisnetos. Chegar o dia de partir na cama com a família do lado, até chorando, não importa. Mas a família fica dizendo: Jesus guardou meu pai, Jesus guardou minha mãe, está guardado, porque esse homem, essa mulher, era um homem e era uma mulher de Deus. Isso é a vida. Isso é a vida. Você pode ter qualquer projeto para a sua vida, mas o maior projeto que você pode ter é um dia morar no céu. Se você está trabalhando, lutando, fazendo isso, fazendo aquilo, e esquece que existe céu, o que você está fazendo não vale nada. Porque a Bíblia diz, naquela parábola que louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude. Que você volte para casa. Quando chegar em casa, não ligue televisão não. Quando chegar em casa, bote o telefone desligado num canto.
e sente junto com a sua família e ore a Deus. Fale com Deus, diga: Deus, abençoe minha família, ajude minha família, ajude para que a gente possa se entender, se compreender, se amar. Não ligue aquela porcaria da televisão. Bota o telefone de lado e socorre a tua família. Tua família precisa de tempo. Tua família precisa de tempo. Amém.